12. E a gente vai tratar de Jesus e a questão do divórcio. O que o Senhor tem a dizer a respeito desse tema e a respeito desse assunto. Queria convidar você a colocar-se de pé e a ler comigo Marcos capítulo 10, do verso 1 ao verso de número 12. Diz a palavra do Senhor: levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judéia, além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele. E de novo ele as ensinava, segundo o seu costume. E aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram perguntando-lhe: é lícito ao marido repudiar sua mulher? Ele lhes respondeu: que vos ordenou Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhe disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem a seu pai e mãe, e unir-se-á à sua mulher, e com sua mulher serão os dois uma só carne, de modo de que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Em casa, voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre esse assunto, e ele lhes disse: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Fechemos os nossos olhos e vamos orar. Senhor, nós queremos pedir que o Senhor nos faça entender a Tua palavra. Ilumine o nosso coração com as verdades bíblicas. Nós não queremos ser conduzidos por aquilo que esse mundo nos ensina, ou nem tampouco por aquilo que concílios, conceitos, valores impregnados de filosofias humanas conduzam. Nós não queremos que estes valores conduzam as nossas vidas, mas nós queremos que a Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, nos faça entender aquilo que o Senhor quer que façamos e a forma que o Senhor deseja com que vivamos. E nós oramos a Ti e fazemos essa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se sentar. Em primeiro lugar, antes de tratar do assunto, vale a pena a gente relembrar o contexto que permeava a sociedade judaica naquele determinado período e naquele determinado momento em que Jesus é posto à prova pelos fariseus. Você deve lembrar que pouco tempo antes, João Batista tinha sido decapitado. Na verdade, ele tinha sido morto por ter se posicionado de forma veemente e firme contra o comportamento de Herodes, que estava tendo um relacionamento adulterino. Então, havia um background, um pano de fundo, onde ainda se discutia e se tratava entre os fariseus e os religiosos daquela época sobre a situação absolutamente comprometedora que levou efetivamente à morte de João Batista. João Batista tinha sido assassinado pela questão do divórcio. E se você for ver Mateus capítulo 14, do verso 1 ao verso 12, você vai entender exatamente qual é o pano de fundo dessa história. O que nos leva a pensar que alguns dos fariseus, de forma maldosa, e aí você vai perceber de forma extremamente maldosa, resolveram tratar do assunto com Jesus e publicamente. Você vai perceber também que o texto diz que tinha uma grande multidão em torno do Senhor, pensando numa resposta de Jesus que o pudesse colocar numa sinuca de bico, o qual levaria ele a sofrer retaliações por parte de Herodes e também vir experimentar a morte. Então, na verdade, o que a gente percebe é que os fariseus ali, eles estavam querendo colocar Jesus numa situação, numa circunstância, que ele pudesse tomar uma posição, e essa posição pudesse fazer com que Herodes, da mesma forma que se indignou em virtude daquilo que Herodias pediu, que foi a cabeça de João Batista,
também indignasse ou produzisse algum tipo de indignação que pudesse levar, no final das contas, o próprio Senhor à morte. Em segundo lugar, é importante que a gente entenda que os fariseus, pelo menos os que estavam ali, eles eram adeptos de duas escolas teológicas. Duas escolas teológicas que norteavam o pensamento deles. A escola de Shammai, que era uma escola que permitia o divórcio em caso de infidelidade conjugal, e a escola de Hilel, que permitia o divórcio quase, ou por qualquer, melhor dizendo, qualquer capricho do marido. Hilel dizia o seguinte, ele dizia que o homem, e era uma sociedade judaica, e essa sociedade judaica entendia que o homem tinha o direito de dar carta de divórcio por qualquer motivo. Então, suponhamos, ele não gostava do tipo de alimento que a mulher produzia ou cozinhava. Então, ele tinha o direito de dar carta de divórcio para que ela seguisse a vida dele e ele pudesse, numa outra perspectiva ou noutra forma, conseguir ou contrair matrimônio. Já a outra corrente teológica dizia que não, e fundamentava-se em Deuteronômio capítulo 24, verso 1, que diz que isso só poderia ser feito caso se encontrasse coisa indecente na pessoa a qual estava sendo vítima efetivamente da carta de divórcio. O que é importante que a gente entenda é que ambos os grupos desejavam saber o que Jesus diria, ou o que Jesus pensava, porque eles tentavam, de alguma forma, descobrir algum pretexto para que pudesse ser usado contra o próprio Senhor. Então, na verdade, o que você vai ver aqui é esses fariseus discutindo teologia, ou discutindo duas percepções teológicas relacionadas ao casamento, tentando colocar Jesus numa sinuca de bico, para que ele pudesse, se possível, até mesmo morrer. Em terceiro lugar, é importante lembrar que desde os dias de Moisés, o divórcio era permitido entre judeus. E com o passar do tempo, as leis referentes a essa questão se tornaram cada vez mais liberais e mais favoráveis à separação. Porque Deuteronômio capítulo 24, verso 1, ele vai trazer os motivos e as razões por que se poderia ter o divórcio. E ele vai usar uma expressão no hebraico chamada coisa indecente, que é difícil de ser traduzida, e eu vou tratar um pouquinho disso mais lá na frente. Mas ela não tem uma definição muito clara, efetivamente, ainda que aponte para um conceito de imoralidade sexual. Então, portanto, uma escola vai dizer, não, esse é o motivo, e a outra não. Só que o que tinha acontecido é que, com o passar dos anos, o cinto foi afrouxando, e a sociedade, ela tornou-se muito mais liberal, a ponto de entender e acreditar que se podia divorciar-se por qualquer motivo. E já existia uma banalização completa, mas completa mesmo, da sociedade judaica. Em quarto lugar, a interpretação que os judeus davam às suas leis e os costumes da sociedade judaica, geralmente tinham um duplo padrão. Isso é, eram tolerantes para com os homens e severos para com as mulheres. A cultura judaica, ela dizia o seguinte, o homem pode dar carta de divórcio, a mulher não. Ela não tinha o direito de dar carta de divórcio. O que ela podia fazer era pressionar o marido para que ele desse carta de divórcio e ela ficasse livre do seu casamento. Mas a sociedade judaica não permitia. A sociedade romana, ela já entendia que sim. Então os gregos romanos, eles compreendiam que uma mulher podia, por qualquer motivo, solicitar o divórcio. A perspectiva judaica entendia e não olhava desta forma e dessa maneira. Deuteronômio capítulo 24, verso 1 diz que se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ele ter achado coisa indecente, e aí está apontando efetivamente para algum comportamento imoral, e se ele lavrar um termo de divórcio, ele o der na mão e despedir de casa. Então ele está dizendo que o homem podia fazer isso, a mulher não. Esse versículo passou a ser interpretado de forma liberal por algumas autoridades religiosas dos judeus. E por qualquer motivo ou qualquer situação, era suficiente para um homem dizer que achara a coisa
indecente na mulher. Então, o que começaram a dizer dentro do tempo de Jesus? De que coisa indecente não era efetivamente alguma coisa relacionada à sexualidade. Mas, por exemplo, uma mulher briguenta, uma mulher rixosa, uma mulher que criasse qualquer tipo de conflito, ou uma mulher que não agradasse, ou uma mulher que, de certa forma, desenvolvia ou experimentava um tipo de ação e de comportamento que o homem não gostava. Então, ele podia dar carta de divórcio. Então, a sociedade judaica ela tinha entrado num liberalismo absurdo. E os versos 4 e 6 mostram que Jesus deu uma resposta tão elevada que estava acima da discussão existente entre as escolas judaicas de pensamento. Na verdade, Jesus deu uma queda, quebrou a forma, o jeito, a maneira deles. Ele inverteu o processo, ele virou o jogo, porque se os judeus queriam, de alguma forma, melhor dizendo, os fariseus queriam colocá-lo numa sinuca de bico e queriam efetivamente com que ele ficasse numa situação que pudesse, talvez, até mesmo sendo morto, a resposta dele inverte a coisa e deixa os fariseus absolutamente calados. O que ele fala, ou aquilo que ele diz, né, é absolutamente distinto e que os fariseus, na verdade, não estavam esperando, ou não acreditavam, ou não entendiam, ou não, de certa forma, esperavam que ele, de fato, fosse dizer. Ele traz uma explicação segundo os princípios originais de Deus, com relação ao matrimônio, vinculados aos propósitos divinos da criação. Se não, vejamos. Primeiro, Jesus disse claramente ali que o casamento é eminentemente heterossexual, isto é, entre um homem e uma mulher, maduros, que saíram da casa de seus pais e que se unem em uma só carne. Você vai perceber que no texto ele deixa isso absolutamente claro. Na verdade, ele está fazendo durante todo o texto, ou durante toda, melhor dizendo, a exposição ou a fala, ele está trazendo princípios de Gênesis, relacionados ao mandato espiritual, mandato cultural, mandato social, que a gente já estudou aqui nessa igreja em classe. E ele está deixando bem claro aqui, olha, deixa eu tratar com vocês algumas coisas que vocês precisam entender, antes de qualquer percepção, antes de qualquer decisão. Vocês precisam entender que o casamento primeiro é heterossexual, ele é entre um homem e uma mulher, maduros, porque deixa pai e mãe, que saem da sua casa ou saem da casa dos seus pais e que se unem numa só carne. Essa é a primeira definição. Depois ele diz que o casamento deve ser monogâmico. E ele está de novo fazendo alusão a Gênesis. Ele diz, deixa o homem, pai e mãe, une-se à sua mulher. E ele está pondo em xeque também aqui alguns conceitos e alguns valores que começava a ser comum dentro de uma sociedade grego-romana, onde se tornava absolutamente natural você ter vários relacionamentos ao mesmo tempo. Então ele está respondendo aqui os fariseus num nível mais alto. Ele está dizendo o seguinte, olha, deixa eu ensinar algo para vocês aqui. O casamento, primeiro vocês precisam entender, ele é heterossexual. Segundo, ele é monogâmico. Terceiro, ele é monossomático. Deixa eu explicar para você o que é isso. É o casamento onde duas pessoas se tornam uma, onde há uma carne, os dois são uma carne só. Ele está dizendo, em outras palavras, que o casamento, ele envolve e ele promove a união de duas pessoas numa só carne. E por fim, em quarto lugar, ou melhor, em quarto lugar, ele vai dizer que o casamento é indissolúvel. Jesus afirmou que aqueles a quem Deus ajuntou não deve separar o homem. O casamento é indissolúvel porque foi Deus quem instituiu e ordenou. E nenhum ser humano tem competência e nem autoridade para desfazer aquilo que Deus uniu. Hoje você vai ver uma frase comum entre os evangélicos dizendo o seguinte, mas o meu casamento não foi Deus que uniu. Eu que resolvi casar e Deus não abençoou. Isso é uma falácia, isso é uma mentira. Porque a partir do momento em que você decidiu um casamento, ou que você decidiu unir-se a uma pessoa em casamento, você teve a chancela e a bênção de Deus. E ninguém tem autoridade para destruir essa relação, esse relacionamento.
O casamento, em quinto lugar, é uma aliança entre um homem e uma mulher, que tem por testemunha Deus. Deus é testemunha desta aliança. Abra sua Bíblia comigo em Malaquias, capítulo 2, verso 14. Malaquias, capítulo 2, verso 14. Lembre-se, Jesus está falando para os fariseus, conhecedores da lei. Eles entendiam muito bem todo esse contexto. Ele diz o seguinte: e perguntais por quê? Porque o Senhor foi o quê? Testemunha entre ti e a mulher da tua, com a qual tu fostes desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua o quê? Aliança. O adultério, por exemplo, é a quebra da aliança conjugal. Olha o que diz Provérbios capítulo 2, verso 16 e verso 17. Provérbios capítulo 2, verso 16 e verso 17. Para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira, que lisonjeia com palavras, o qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu, o quê? Deus. Portanto, o que as Escrituras estão dizendo? Que o casamento é uma aliança que foi feita entre uma mulher e um homem, é uma aliança de um casamento heterossexual, ele é monogâmico, ele é monossomático, ele é indissolúvel e ele é um compromisso que Deus foi testemunha. Olha o que Calvino disse. Calvino afirmou que o vínculo do casamento é mais sagrado que o vínculo que prende os filhos a seus pais. Jesus deixou claro, nesse embate com os fariseus, que o divórcio não é um mandamento divino. Como supremo intérprete das Escrituras, ele deixa claro que ele não mandou as pessoas divorciarem por qualquer motivo. Ele permitiu por um único motivo. E que motivo é esse? A dureza do coração dos homens. É o que as Escrituras dizem. A dureza do coração dos homens. O divórcio não é um mandamento, e sim uma permissão regida por balizas estreitas. E mais, o casamento foi instituído por Deus, o divórcio não. Essa é a sacada. Porque o que o Senhor está trazendo aqui para eles, eles falam o seguinte: olha, o que Moisés, a lei de Moisés, mas o Senhor ele vai lá para Gênesis. Em Gênesis ele começa a tratar da instituição do casamento. E ele deixa claro, de forma explícita, de que o casamento ele é uma instituição divina. Foi Deus que instituiu, foi Deus que criou, foi Deus que estabeleceu esta aliança. E que o divórcio não é uma criação dele, não fez parte do plano. Ele permitiu por causa da dureza do coração do homem. O casamento agrada a Deus. O divórcio não. Na verdade, as Escrituras dizem que Deus o quê? Odeia o divórcio. Você já parou para pensar na dureza dessa expressão? Deus odeia o divórcio. O divórcio não é um mandamento. É uma permissão regida por balizas estreitas. Deus permite o divórcio, mas Ele jamais o ordena. Portanto, quando você vê alguém dizendo o seguinte: não, Deus mandou eu me separar dessa mulher, porque existe isso no meio evangélico, porque não era ela que eu tinha que casar, é outra. Ele já disse até para mim o nome da pessoa, é fulana, e é com ela que eu tenho que casar, porque essa é a vontade de Deus. Quem disse isso foi o cão, o capeta, coisa ruim, o camulhão, porque Deus não diz isso.
Aí talvez você esteja a perguntar: quais são as balizas que legitimam o divórcio? Se por um lado Deus permite, e a gente entende que essa permissão está dentro de algumas balizas, que balizas são essas? Primeiro, infidelidade conjugal. Deuteronômio capítulo 24, verso 1 que nós lemos, diz que se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ele ter achado coisa indecente nela, e se ela lhe lavrar um termo de divórcio e lhe der na mão e lhe despedir da casa, e se ela saindo de casa for e se casar com outro homem, e se este aborrecer e lhe lavrar termo de divórcio e lhe der na mão e despedir da sua casa, ou este homem que a tomou para si vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a desposá-la para que seja sua mulher depois que foi contaminada, pois é a abominação perante o Senhor, assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Logo no início ele está dizendo, se achar coisa indecente. E essa palavra coisa indecente no hebraico, ela aponta exatamente para essa questão da moralidade, para a nudez, para as partes íntimas, para a exposição do corpo de forma vergonhosa, para a conduta imprópria de relacionamento fora do casamento. Então, a primeira baliza que a gente vai ver é efetivamente que dá, ou que pode dar à pessoa que foi ofendida a se divorciar, é o fato de que ela foi vítima de adultério, ou foi vítima de traição. Contudo, ainda assim, quando você faz a leitura de Mateus capítulo 19, você vai perceber dentro do contexto que o desejo do Senhor é que a parte ofendida perdoasse aquele que ofendeu. Mas por causa da dureza do coração, Moisés estabeleceu a lei do divórcio. Uma outra expressão usada está em Mateus capítulo 19, verso 9, que é o exceto de Jesus, que ele fala de relações sexuais ilícitas. A expressão usada por ele aqui é pornéria. Essa expressão no grego, ela é extremamente ampla. Se não, vejamos, pornéria fala de adultério, pornéria fala de fornicação, pornéria aponta para homossexualidade, pornéria aponta para lesbianismo, pornéria aponta para relação sexual com animais, pornéria aponta para relação sexual com parentes próximos, pornéria aponta para relação sexual com um homem ou com uma mulher fora do casamento. Então, nessa baliza, o Senhor está dizendo o seguinte: olha, se alguém foi vítima de pornéria, este tem ou este pode se divorciar. É a primeira baliza. Mas há uma segunda, que é aquilo que Paulo chama de abandono do lar por parte do incrédulo. Você vai ver em 1 Coríntios capítulo 7, Paulo dizendo o seguinte: se a mulher, e eu estou parafraseando o texto, se a mulher ela casar com um homem e ela viesse converter, a interpretação que eu faço do texto, e esse homem não, esse homem continua ímpio, ela não deve abandonar o marido. Mas se este o abandonar, ou abandonar, ela é livre da servidão. Essa expressão, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte, e em tais casos não fica sujeito à servidão, conforme Paulo escreve aos Coríntios, ele está tratando efetivamente de um incrédulo, que chega para a mulher, ou que chega para a esposa, e diz o seguinte: eu não quero continuar casado mais com você, e ele vai embora em virtude de uma relação adulterina. O que as Escrituras estão dizendo é que esta mulher pode dar carta de divórcio. Agora, eu entendo também, isso é uma percepção de boa parte dos teólogos, que o abandono do lar, ele aponta para outros fatores. Por exemplo, a violência doméstica.
Há um grupo extremo entre os evangélicos que diz o seguinte, que a mulher não pode se separar do marido em hipótese alguma, ainda que ela esteja sendo ameaçada de morte, ou ainda que ela sofra violência. Ela tem que exercer o perdão ad contínuo. Contudo, boa parte dos intérpretes, dos teólogos e dos pastores, os quais eu me encaixo, entende que se um homem bate numa mulher, ele não nasceu de novo, ele é um incrédulo. E ele abandonou o lar, porque a violência doméstica aponta efetivamente para um homem que abandonou o lar. E homem que bate mulher é resolvido com Lei Maria da Penha. Homem que bate mulher é canalha, é safado, é bandido, tem que ser preso. Homem que bate mulher não pode ser tratado na igreja como irmão, é ímpio, é incrédulo. E tem que sofrer a disciplina eclesiástica e em alguns casos, até mesmo quando não há arrependimento, a exclusão do corpo local. O que o Senhor e que Paulo está dizendo é que essas balizas é que devem nortear. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: não existe essa história de separação porque o amor esfriou. Nós não nos amamos mais. Não existe essa história de separação por causa de incompatibilidade de gênios. E o que se tornou muito comum hoje. Não, o meu santo não cruza com o dele, alguns dizem. A gente não se dá muito bem, a gente briga mais do que qualquer coisa. Deus foi testemunha da sua aliança. E ele odeia o divórcio. Eu entendo que a banalização do namoro contribui também para a banalização do divórcio. Numa sociedade onde se pega quantos deseja, e quanto se namora quantas deseja, ou quantos deseja, torna-se natural a seguinte ideia ou o seguinte conceito: a gente não deu certo, a gente rompe o namoro, a gente rompe o noivado, a gente rompe a relação, e a gente começa a outra, porque o que importa é ser feliz. Esse inconsciente é levado para o casamento. E dentro de uma sociedade hedonista, humanista e extremamente voltada para a satisfação das pessoas ou do indivíduo, torna-se comum na medida de que as crises aparecem, as lutas aparecem, os problemas aparecem, o desejo de separação. Porque casamento não é fácil. As mulheres, quando casam com seus príncipes, em pouco tempo descobrem que eram sapos. E os príncipes descobrem que as de princesas não têm muitas coisas, mas são bruxas, murmuradoras em alguns casos, briguentas em outros tantos, que geram conflitos intermináveis em relacionamentos dos mais complexos possíveis. O que se é mais fácil? Romper a relação. E era o que uma da escola estava dizendo o seguinte: olha, é melhor coisa, deu problema, deu chabu, deu confusão, separa, o que importa é ser feliz, né? O amor, o casamento deve durar enquanto tem amor, parafraseando os nossos tempos, acabou o amor, a gente deve efetivamente se separar. Eu estava uma vez em Campina Grande conversando com um pastor, já idoso, muito experiente, e eu falei, e muito tempo de casado, acho que ele tinha 45 ou 50 anos de casado, e eu perguntei para ele, mas, pastor, e algumas vezes você já teve vontade de separar da sua mulher? Ele disse, separar não, mas de matar algumas vezes. Vontade de esganar ela algumas vezes eu tive, como ela teve também. E eu perguntei, qual foi o segredo, ou qual é o segredo de quase 50 anos de vocês estarem juntos? E ele respondeu o seguinte: fidelidade ao Senhor e entendimento que o casamento, que as crises, que as lutas do casamento podem ser vencidas pela graça, pelo amor e pelo poder de Deus, e que vale a pena perseverar até o final. Agora um outro ponto interessante aqui. Os discípulos entram na história. Repare que o texto, primeiro ele está falando dos fariseus, e Jesus trazendo resposta para os fariseus. E os discípulos estão quietos.
Só que os discípulos vão para casa. E quando eles chegam em casa, eles fazem uma pergunta a Jesus. Eles indagam a Jesus sobre o divórcio. Eles estão ali querendo saber. E o contexto nos mostra, se você for olhar o texto de Mateus capítulo 19, com o contexto, com Marcos também, os sinópticos em si, o contexto vai nos mostrar que os discípulos tinham uma visão liberal da coisa. A visão dos discípulos não era ortodoxa, não. A visão deles era uma visão mais liberal sobre a separação entre o homem e a mulher. Isso porque Jesus, quando falou da infidelidade conjugal como única cláusula, e ele usa o exceto, né? E Mateus trata sobre isso, exceto por relações ilícitas, os discípulos reagiram com negatividade em relação ao casamento. Mateus capítulo 19, verso 10, vai dizer o seguinte: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, ele diz o seguinte: não convém casar. Preste atenção. Os caras ouviram Jesus dizendo, não, é exceto, há uma exceção, há uma baliza, e essa baliza tem que ser respeitada. Essa baliza precisa, não é por qualquer motivo, não é porque você acha que o amor acabou, ou porque você se apaixonou pela mulher do seu colega do seu trabalho, ou porque o seu colega de trabalho, o rapaz com que você trabalha, é mais gentil do que o seu marido. Não existe isso. Não existe balizas, não existe nada fora dessa baliza que possa justificar, somente o exceto. E os discípulos dizem o seguinte: é melhor não casar, porque na cabeça deles eles estão dizendo o seguinte, lá em Mateus capítulo 19, né? Se casar dessa forma e eu não posso dar carta de divórcio, né? É melhor eu ficar solteiro. Em outras palavras, eles estavam dizendo: se eu não posso me divorciar da minha mulher, eu vou casar para quê? Você vai perceber que eles já estavam com isso entranhado. E é tão interessante que os dias de hoje a coisa é mais ou menos desse jeito. O cara já casa pensando no divórcio. Surgiu agora a festa de descasamento. Já viu isso? A festa de descasamento, em vez de bem casados, é bem separados, os docinhos. Cria um bolo, tem um bolo, chama os padrinhos que participaram da cerimônia, né? Tem uma noiva em cima do bolo, assim, e o noivo assim, né? Ou seja, eles brigaram, e eles estão ali comentando, e já com seus respectivos novos namorados e namoradas, avisando a todo mundo: olha, agora a gente não é mais casado. Casa-se hoje com essa perspectiva. As estatísticas dizem que 50%, isso nos Estados Unidos, acho que no Brasil não é diferente, mas 50% dos casais divorciam nos 2 primeiros anos de casamento. No verso 12 de Mateus 19, Jesus dá alguns exemplos de pessoas que, por razões diferentes, são inaptas para o casamento e conclui: quem é apto para admitir, o admita. Em outras palavras, os discípulos entenderam que o casamento, sendo indissolúvel, é um conceito extremamente pesado. Era o que eles estavam dizendo. Eu vou ficar solteiro. E a gente não sabe se Pedro, por exemplo, foi um dos que se manifestou, porque Pedro era casado. Eles estavam na casa de Pedro. É bem possível, ou não, a gente não sabe. Jesus, por sua vez, não tira 1 grama desse peso, deixando irretocável o entendimento dos discípulos. É como se o Senhor dissesse: é isso mesmo. Casamento é coisa séria, não é para qualquer um. E não deve ser admitido irrefletidamente. E ele fala de eunucos. Ele diz que uns nascem eunucos. Ele está dizendo, por exemplo, que esses eunucos que nascem são pessoas com alguns problemas que o impossibilitam de contrair núpcias. Alguns que nascem com problemas sérios de saúde. Alguns intérpretes até entendem de alguns que têm algumas deformidades mentais que impossibilitam ter, em juízo perfeito, poder contrair núpcias. Ele diz também que alguns são feitos eunucos. E aí ele está tratando, por exemplo, daqueles que foram emasculados. Era muito comum, por exemplo,
nos reinos antigos, os que tinham haréns, cortarem o órgão sexual masculino para que o eunuco não tivesse nenhuma relação com as mulheres que ele tomava conta. Era comum isso. A emasculação era um comportamento muito comum na antiguidade e ainda é comum em alguns lugares na África, principalmente em relação às mulheres, onde se é retirado o clitóris para que não se tenha nenhum tipo de prazer. E há um terceiro grupo que o Senhor fala que é aqueles que se fazem eunucos. E os que se fazem eunucos são aqueles que decidem por si só que não vão casar e que vão viver a vida de solteiro. Paulo, a gente não sabe, boa parte dos intérpretes acham que Paulo foi casado, ele era um viúvo. O que, de certa forma, procede essa informação, porque ele foi membro da alta corte judaica. E para ser membro da alta corte judaica, você precisava, de certa forma, ser casado. É possível que ele tenha sido casado e naquele momento ele estivesse viúvo. E ele não quisesse mais casar. Mas é possível também que ele tenha entendido que o melhor para ele fosse se tornar eunuco. Há pessoas que vão escolher isso. É dom. É vocação. Esse é o erro da Igreja Católica Romana, de querer impor o celibato para os seus sacerdotes. E é por isso que a gente vê essa confusão louca que se tem por aí. Mas o que Jesus diz é que casamento é coisa séria. Esse é o recado. E ele está dizendo aqui também para quem quer casar. Você quer casar? Preste atenção. É indissolúvel. Você não vai casar e depois falar o seguinte: descobri que é um sapo horroroso. Né? Eu lembrei de uma senhora uma vez, eu estava pregando numa conferência, e aí eu terminei de pregar, veio uma velhinha de quase 90 anos, 80 e poucos anos, ela falou assim para mim: pastor, sua palavra foi fundamental para mim. Eu disse: por quê, minha irmã? Resolvi largar aquele rabugento. Eu falei: como assim? Não, são 55 anos casada, falando a mesma coisa. Ele não levanta a tampa do vaso sanitário, ele não joga a toalha molhada em cima da cama, ele continua fazendo a mesma coisa. Cansei, vou separar. Eu falei: pelo amor de Deus, não faz uma coisa dessa que eu vou carregar essa culpa para o resto da minha vida. Claro que ela não fez, mas isso ilustra a banalização. Se você tem problemas de relação com a sua esposa e com o seu esposo, se vocês não se bicam ou estão brigando demais, é o Espírito Santo de Deus que te capacita a superar essa fase. Agora, não divorcie por qualquer motivo, porque você estará pecando contra o Senhor e passível de disciplina por parte do Senhor. Coisa séria. A mesma coisa de você que está solteiro. Alguém dizia o seguinte, já disse o seguinte: está solteiro? Mantenha os seus olhos bem abertos. Depois que casar, mantenha-os um pouco fechados. Para que você não seja tão milimetricamente cobrador ou cobradora de uma mudança radical na vida do seu cônjuge. Casamento é coisa séria. E Jesus está dizendo, não é para qualquer um. E o Senhor, em outras palavras, está dizendo, ou disse aos discípulos, que eles precisavam olhar com muita seriedade. Porque no final das contas, como diz Malaquias capítulo 2, verso 16, Deus odeia o divórcio. Vamos para a conclusão. E eu preciso de mais alguns minutos para isso. Primeiro, nós entendemos e nós aprendemos. E eu subscrevo
ipsiliteris a confissão de fé de Westminster nessa perspectiva. Que o casamento deve ser entre um homem e uma mulher. Ele é heterossexual. Segundo, o casamento, ele é monogâmico. Sabe por que é errado você falar de que existe, de que um homossexual casou com, um homem casou com outro homem, uma mulher casou com outra mulher, e usar essa expressão casar? Porque casar aponta para acasalar. Pessoas do mesmo sexo não acasalam, não geram filhos. Quem geram filhos são casais de sexo diferente. É o que as Escrituras ensinam. Eles podem ser chamados de um par, mas de casal não. Casamento é um termo bíblico, exclusivamente para homens e mulheres. Então, casamento entre um homem e uma mulher. Segundo, ao homem não é lícito ter mais de uma mulher. Interessante que quando a Reforma Protestante chega em Genebra, existia uma lei na cidade de Genebra, que dizia que o homem só tinha direito a ter uma amante. Calvino e os reformadores acabam com isso. Porque o homem, por natureza, em virtude do pecado de Adão, ele é polígamo e ele é politeísta. Ele tem muitos deuses e, ao mesmo tempo, ele quer ter muitas mulheres e muitos homens e muitos parceiros. Isso é fruto da queda. Porque quando você olha para Gênesis, você não vai ver isso. Segundo, ele é monossomático. É onde homem e mulher uniram-se em uma só carne e geraram filhos. As Escrituras são claras em relação a isso. Terceiro, ou melhor, quarto, o matrimônio foi ordenado por mútuo auxílio de marido e mulher para a propagação da raça humana. Homossexuais não geram filhos. E está indo contra uma ordem bíblica. Crescei-vos e multiplicai-vos. Além disso, o casamento, ele é santo e ele é para impedir a impureza. Paulo diz, se você não consegue se controlar, que se case. O escritor de Hebreus diz que o casamento, ele deve ser sem mácula. Há outras traduções que diz, deve ser venerado. Mas a palavra, o casamento ou a relação, é uma expressão grega que fala coito. E eu não preciso explicar para você o que é coito, porque você sabe muito bem o que é. Ele está dizendo, o coito, seja sem mácula. Ele diz isso no casamento. A todos que são capazes de dar um consentimento ajuizado, é lícito casar. Mas eu subscrevo a confissão de fé de Westminster que diz, mas é dever dos cristãos casar somente no Senhor. É por isso que eu, como pastor, não oficializo casamentos de uma pessoa que não é crente com outra que se diz cristão. É impossível eu fazer uma coisa dessa. Os que professam a verdadeira religião reformada não devem se casar com infiéis, com papistas ou com outros idólatras. Nem devem os piedosos prender-se em julgo desigual pelo casamento, os que notoriamente negam a fé, ou que sustentam ou que mantêm heresias perniciosas. Duro isso, né? Quinto ou sexto lugar, eu já não sei mais que ponto eu estou. Mas o adultério, ou a fornicação cometida depois da aliança estabelecida, sendo descoberto, dá à parte inocente justo motivo de dissolver o contrato, a aliança. O adultério traz à parte inocente o direito, ou seja, é lícito com que ela proponha o divórcio.
e segundo a Confissão de Fé de Westminster, e aquilo que eu entendo também, dando a ela, fundamentado em Deuteronômio capítulo 24, verso 1, e Mateus capítulo 19, nessas balizas, o direito de um novo casamento. O que não é unanimidade entre os evangélicos. Porque você vai encontrar linhas que vão dizer que, em hipótese alguma, há possibilidade de um novo casamento. Mas segundo eu entendo das Escrituras, há possibilidade que isso aconteça dentro, que se encaixe dentro dessas perspectivas. Agora, se o sujeito fala, eu fui traído, não adianta você acusar a pessoa de uma traição sem que você aprove ou prove. Porque isso fere uma outra perspectiva. Ou seja, você quebra o 9º mandamento. Você lança falso testemunho contra uma pessoa, acusando-a de algo que não é verdadeiro. Pecando contra o Deus Todo-Poderoso. Posto que a corrupção do homem seja tal que o incline a procurar argumentos a fim de indevidamente separar aqueles que Deus uniu em matrimônio, contudo, isso é causa suficiente para dissolver os laços do matrimônio em adultério ou abandono do lar pelo incrédulo, caso se encaixe nas balizas estabelecidas pelas Escrituras. Fora disso, se você se divorciar por incompatibilidade de gêneros, ou porque você acha que o nariz dela é grande, ou se você acha que ele ficou barrigudo, ou se você acha porque ele é chato, ou seja lá o que for, e casa com outra pessoa, você está em adultério. E a Bíblia diz que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Concluo usando as palavras do reverendo Augusto Nicodemos. Faço as palavras deles as minhas. Como calvinista, entendo que o divórcio é permitido naqueles casos previstos na Escritura, que são o adultério e a disserção obstinada de um incrédulo que se encaixa à violência doméstica. Mas sou contra a sua obtenção por quaisquer outros motivos, mesmo que fazê-lo seja legal no Brasil. A Deus toda a glória. E que nós sejamos tementes e reverentes à santa palavra do Senhor. E que façamos da Bíblia nossa única e exclusiva lâmpada de regra de fé. E lâmpada e luz para os nossos caminhos. Se você é casado, lute pelo seu casamento. Fuja da aparência do mal. Sempre vai aparecer aquela história do mito da grama mais verde. É muito interessante isso. Você sempre vai achar que a mulher do vizinho é melhor do que a sua, que o marido da sua amiga é melhor do que o seu. Você sempre vai comparar. E é nessa perspectiva da comparação, às vezes, que muitos são envolvidos pelo laço do adversário das nossas almas. A gente olha para o terreno do vizinho e a gente acha que a grama do vizinho é mais bonita, é mais verde, é mais bem cuidada do que a nossa. E aí a gente vai em busca de um outro. Só que o outro não nos satisfaz. E aí a gente vê que o outro não traz aquilo que a gente achava que o outro poderia trazer, e nessa perspectiva a gente procura um outro. Porque na verdade a gente sempre vai querer um outro para cumprir o papel do outro e se satisfazer em nós, de certa forma ou de certa maneira, aquilo que ninguém pode satisfazer, que somente Cristo pode fazer, e somente Ele pode nos trazer contentamento, somente Ele pode nos trazer alegria, plenitude. Portanto, se você está casado, lute pelo seu casamento. Crises acontecem? Sim. Dificuldades vão acontecer? Eu estou falando de casais cristãos. Sim. Vontade, às vezes, de esganar o miserável? Sim. Mas há uma graça da testemunha, daquele que foi testemunha da aliança, que nos dá força para caminhar uma segunda milha, que enche nosso coração de compaixão e de misericórdia,
e que nos dá poder para enfrentar as lutas espirituais que travamos contra o adversário das nossas almas. Não vos conformeis com este século, com este mundo, com este aion, que é a palavra grega. O mundo é assim, não deu certo, separa. Entre cristãos não pode ser dessa forma. Não está dando certo, vamos clamar ao Deus Todo-Poderoso, que é aquele que transforma água em vinho. Além disso, isso se torna testemunha, ou testemunho para as nações, ou para os povos. De que existe um Deus poderoso, que nos ajuda em meio às nossas dificuldades e às nossas lutas. A você que não casou ainda, estabeleça conceitos e valores que precisam ser observados. Você não vai construir uma família saudável com alguém que não ama Cristo. Muito pelo contrário. Você vai construir um lar fundamentado em princípios e em pressupostos absolutamente antagônicos aos valores cristãos. Não vale a pena. Estabeleça princípios. E casamento é muito mais do que Deus falou comigo. Uma das místicas que tem entre os evangelhos, não, eu preciso de Deus falar comigo. Eu lembro de uma moça, que já não é moça, já é uma senhora hoje, né? E ela falava o seguinte, um rapaz se apaixonou por ela. O rapaz, eu sei, ele não era bonito, ele era desprovido de beleza. Deixa eu usar esse termo, que é melhor do que falar do que era feio. Mas ele era um cara desprovido de beleza, né? Mas era um cara de integridade, um cara maravilhoso, médico, um cara muito bem posicionado, um homem correto. E ela falava assim, não, Deus tem melhor. Fez 60 anos a infeliz e está solteira. Pois é. São princípios. Ainda que as mulheres não olhem tanto para a beleza. O homem, quando ele se apaixona por uma mulher, ele se apaixona fisicamente. As mulheres, a beleza é importante, mas não é. É por isso que você vai ver casos de mulheres bonitas e homens horrorosos. Olha o Cláudio, né? E a Betinha, né? É graça. E que maravilhosa graça é o Evangelho de Jesus. E que bom é a gente poder fundamentar nossos lares no Santo Evangelho. Persevere. Vale a pena. Deus vai ser glorificado. Você vai dar bom testemunho. E o nome de Jesus vai ser exaltado. Vamos colocar de pé. E vamos orar.